quer curtir. Que vem a música boa, esporte, amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Resenha. Seja bem-vindo aqui ao Mr. Beer Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo, onde eu recebo hoje alguns amigos e super convidados também. Eu quero aqui brindar esse início de programa com um companheiro de gramados de futebol, que fez tanto sucesso pelos gramados do Brasil e afora, e também hoje trabalhando no mundo do futebol, que é o Bernardo, ex-volante, Seleção Brasileira, São Paulo. Aliás, um histórico enorme, né, Bernardo? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Marcão. Marcão. Um brinde pela tua vinda aqui. Obrigado, eu que agradeço esse convite e depois de tantos anos, revê-lo hoje me dá, é motivo de grande satisfação. Ah, para mim mais. Aliás, você não mudou nada, hein, Bernardo? Negrão e japonês, né, são duas raças que não envelhecem, né? E eu mantive também o hábito de me exercitar, não jogo futebol, mas corro, nado, jogo tênis, então, graças a Deus, consigo me manter ainda em uma boa condição. Ah, legal. E daqui a pouco a gente vai falar mais aí dessa história do Bernardo e do que está fazendo hoje. E eu tenho o prazer enorme de receber de novo aqui o músico, homem do rock, Ivan Sader. Tudo bem, Ivan? Pô, legal te reencontrar aqui de novo. Isso aí, vamos bater aquela bola? Casa Nova, conhecendo a Casa Nova. Legal. Legal demais. Então tá bom. Então a gente sai rapidinho pro intervalo, mas antes, sente aí o que o Ivan Sader vai mostrar hoje pra gente. Vivo em guerra com os meus sentidos, não controlo mais a solidão. Sem você eu sou meu inimigo, por favor, me estenda a mão. Vou sair pra ver o sol. Vou mentir e dizer que eu não sou feliz. Vou sair pra ver o sol. Deixa a porta aberta se quiser voltar. E ele voltou, a porta tá aberta. Oi, Ivan, que legal te receber, repito, de novo, com essa tua boa música. E os shows, o que aconteceu nesse período aí que a gente não se viu? Pô, é uma honra estar aqui de novo. Tô rodando o Brasil inteiro aí, cara, correria direto, quase um nômade. Eu vi que alguns projetos com o Heriberto Leão tocando. Tô fazendo uma parceria com o Heriberto, com o Tico Santa Cruz, Badawi, o Digão do Raimundos, todos os amigos. A gente se junta e faz shows aí pelo Brasil inteiro, dando um intervalo na agenda de todo mundo. A gente está fazendo esse projeto muito legal de clássicos do rock aí, João. Você está viajando mais que time de futebol da primeira divisão, não? Quase lá. Bernardo, vamos falar aqui do futebol, né? Trazendo para o nosso mundo aqui. A tua história de vida, você também rodou bastante, né? Conheceu o mundo através dele, né? Graças a Deus, Marcão. O futebol me deu essa condição, esse privilégio, né? Saindo de uma classe social muito baixa. Eu nasci aqui, sou de Itaquera, e depois acabei indo com 7 anos para o interior de São Paulo, morar numa fazenda, né? Então, hoje, em alguns momentos da minha carreira, eu me vi em certos lugares que eu comecei a pensar como eu tinha chegado tão longe. Você chegou a fazer essa reflexão? Eu fiz essa reflexão várias vezes, jogando futebol, depois como agente. Me lembro muito bem quando eu vendi o Silvinho para o Arsenal. Um dia marcamos uma reunião na casa do David Dean, que era o presidente do clube, e ele saiu para pegar alguma coisa. Eu fiquei sozinho na sala. Eu falei, caramba, olha onde eu estou. Estou em Londres, na casa do presidente de um dos 5 maiores clubes do mundo, né? Isso passa um filme na cabeça, né? Não, é muito interessante. Então, para mim é motivo de orgulho, né? Entendo que também aproveitei essas oportunidades que o futebol me deu, porque tem muita gente que tem as mesmas oportunidades e não aproveita, né? Então, eu entendo que aproveitei da melhor maneira possível. Essa história com o futebol começou em Franca? Começou em Franca,
Começou em Franca. Na realidade, eu comecei no São Paulo. Eu saía da Zona Leste e vinha até o São Paulo treinar. Com que idade, Bernardo? Isso eu tinha 9 anos, porque eu fui com 7, depois voltei com 9, fiquei um ano aqui. E eu não me lembro porque o meu pai escolheu me levar para o São Paulo. E aí eu me lembro que eu descia aqui na Cidade de Jardim, que o ônibus vinha só até ali, pô, eu subia até o Morumbi a pé, cara, não tinha casa. Uma pequena caminhada. Uma pequena caminhada eu já saía. E depois comecei, aí eu fui para Franca, eu morava na fazenda, mas eu vinha estudar numa cidade que se chama Itirapuã, que era 10 quilômetros da fazenda que eu morava. Eu vinha de táxi, porque nessa fazenda tinha escola, a fazenda era enorme, muito grande, que era do avô do Ricardo Almeida. Conheci o Ricardo de criança, né? E que ele ia nas férias, o Ricardo e o Rafael, que são os dois irmãos. E o avô deles era dono da fazenda, então eu morava nessa fazenda. Até a 5ª série tinha escola, porque a fazenda era gigantesca, 150 famílias moravam lá. 150 famílias? Tinha posto de gasolina. Produção do que lá? Era café, era muito café e... Era só café, e gado tinha um pouco, mas era café, basicamente café naquela época. E aí eu ia para a cidade de táxi e terça e quinta eu ia jogar na Francana. E quando eu voltava da Francana, tipo 6, 7 horas da noite, eu tinha que voltar para casa a pé. Caramba, que distância, que tempo você eram 10 quilômetros que eu tinha que fazer. Meu Deus. E aí eu fazia correndo, porque eu chegava, estava querendo escurecer e eu tinha medo, e aí... Aí a condição física de atleta começou a ser lá. A condição física começou assim, Marcão. E aí a Francana era um time... Depois passaram-se 4, 5 anos, meu pai puxava gado nessa fazenda. Depois ele foi para Franca transportar sapato. Que é o forte da região. É o forte da região. Aí comecei a jogar na Francana, já morando em Franca, continuei jogando na Francana. O time era um desastre. Nós perdemos o último campeonato que eu joguei pela Francana, que era o Sub-20. Eu jogava no Júnior, eu tinha 16 anos. E já treinava no profissional, já ficava no banco do profissional no Campeonato Paulista. Pô, e naquela época, com 16 anos, era difícil. Eu jogava nos dois. E aí o meu time tomou de 10 do Botafogo. Nós tomamos uns 100 gols, Marcão. Todos os traumas que tinha para passar, passou ali. E aí, por coisa de Deus, dos 2 jogos contra o Marília eu fui muito bem. E o Marília naquela época era uma referência em categorias de base, né? No interior era uma Exato. potência, né? E aí o treinador me convidou e eu sem pestanejar fui para o MAC, né? E o MAC foi o que te abriu as portas para os clubes grandes, para São Paulo. Aí fiquei na base somente um ano, dali fui para a Seleção Paulista, já fui profissional no 2º ano, e no 3º ano, que foi o ano que o Marília caiu, eu fui destaque do campeonato, e aí fez fila lá no Bento de Abreu para me levar, e foi como eu cheguei no São Paulo. Pô, com quantos anos no São Paulo, Bernardo? São Paulo eu cheguei com 18 para 19. Já em 85. Já liberando aquele super time que era os Menudos do Morumbi, com o Cilinho, já era... E o engraçado, a coisa engraçada é que eu não queria ir para o São Paulo, eu queria ir para o Corinthians. Ah, é? Exato, porque eu via o São Paulo, eu tinha jogado contra o São Paulo. E o São Paulo tinha Márcio Araújo, Falcão. Falcão, na época do Falcão. Como é que eu vou jogar nesse time? Eu falei pro meu pai, pai, eu quero ir pro Corinthians. E por uma grande ironia do destino, mais uma vez, né, a sorte conspirou ao meu favor nessa época, que o meu pai tinha marcado com o Matheus, às 11 horas da manhã, e naquela época os dirigentes eram aqueles caras que eram cheios de artimanhas. O Matheus, todo mundo conhece, que é um cara folclórico, cheio de artimanhas. Histórico, né? Ele tinha o hábito de dar uma canseira na pessoa que ele ia receber. Para a negociação ficar melhor. Para dar uma amolecida no cara. Só que ele pegou o meu pai, cara, que é um mineiro, cara. Mais duro que ele. Não, aqueles mineiros que você falar meio-dia, ele chega às 9, cara. Se você falar amarelo, tem que ser amarelo até o final, cara. E aí ele foi atender o meu pai às 3 da tarde. E aí ele falou, seu Durval, entra aí.
entrou, a secretária falou, entra, seu Durval. Ele entrou, o senhor Vicente Matheus estava na mesa dele e falou, por favor, seu Matheus, seu Durval, senta. Ele falou, não, só vim conhecer o senhor, muito obrigado. E foi embora. E foi embora. Olha cara. aí, Ivan. E Sensacional. aí o meu pai ligou pro Solera e pro Henrique Guilherme. E o São Paulo estava me esperando, me queria, né? Meu pai falou, ligou pro Henrique Guilherme e pediu para ele que eu levasse até o Morumbi. Aí chegou lá, receberam meu pai de braços abertos e... Aquela recepção bacana, Exato, merecida. e o São Paulo naquela época, né, você sabe, naquela época não, São Paulo até 4, 5 anos atrás era o time que com melhores condições, estruturais, né? etc. Né? Então eu posso até dizer que o São Paulo foi muito importante na pessoa que o Bernardo é hoje. Para mim a formação cultural, intelectual, o São Paulo foi fundamental, cara. A sorte, Deus foi muito bondoso para mim nesse momento. Isso é legal e esse reconhecimento seu que o São Paulo é bacana. Ô Ivan, Que já demais, passou por hein? situações dessas, Que né? história sensacional, cara. Você já passou por essa, sei lá, ter que uma negociação de um show, alguma coisa que te dá uma canseira? No meio da música tem muito isso, né, cara? Mas assim, é diferente dele, da escolha de um futuro, porque eu perco um show, um show, é um fim de semana, né? O cara tava assinando um contrato de anos, né? O início de uma carreira. Início de uma carreira. E, pô, sou fã do seu pai. Nossa, atitude. O Vicente Matheus, desde aquela época, fazendo besteira, né? Seu Durval, é isso? Seu Durval, grande personagem, cara. E dali, fazer parte de um grupo que você ganhou o teu espaço e um time que fez história, né? Começou, acho que a década de 80, São Paulo sempre foi um grande clube, enfim, mas a década de 80 mudou muita coisa para o São Paulo, né? A década de 80, posso dizer que ela foi revolucionária, Marcão. Acho que ali o São Paulo moldou um estilo de jogo, uma característica que permanece até hoje, né? E lembrando aqueles jogadores que surgiram na tua geração, Miller, Silas, Exato. Careca, que já tinha um nome, mas se destacou muito ali. O Careca, na época, eu me lembro que ele estava em baixa no Guarani, tinha problemas físicos, né? E o São Paulo conseguiu fazer com que o futebol do Careca ressurgisse, né? Então eu cheguei, graças a Deus, consegui conquistar o meu espaço rápido. Não sei de que forma, mas eu consegui ultrapassar o Márcio, o Falcão. Que forma, com a qualidade. E acabei jogando e fiquei ali até 91, que foi quando eu saí para a Europa. E aí a gente vai contar mais dessa história daqui a pouquinho, porque é hora de a gente sair para um rápido intervalo. Mas sem antes ouvir o Ivan Sader, não. Mais uma palhinha dele, vamos embora. E o tempo é o segredo, não viva com medo. Sigo em frente sem olhar pra trás. E o tempo é perfeito, não tem outro jeito não. E a vida te mostra o lugar. Deixa eu te dizer, deixe-se levar, deixa acontecer, vou começar tudo outra vez. Deixa acontecer essa resenha aqui, agradabilíssima. Tem muita resenha sua do futebol ou não? Tem, né, Marcão? Você sabe, o ambiente que nós vivemos, né, o futebol é rico em histórias, em acontecimentos, tristes, felizes, né? Então... Conta uma passagem legal aí que você se lembra, engraçada, alguma coisa assim. Porque você era um cara muito divertido, né, no grupo, né? Você tinha o Donizete Chapecó, que história era aquela com o Zete? Não, que a gente sempre colocou o apelido, o Edivaldo me chamava de Biscuit, eu chamava ele de Biscuit, o Silas era o Cobra, o Raí, Queixão. Não sei, eu não lembro, Marcão. Não, eu não tinha apelido. Eu não lembro o apelido do Marcão. Mas, assim, aquela época, a gente, na época aqui do Tele, principalmente, né, teve uma passagem bacana, que é uma história que você vê a humildade, né, de um comandante como o Tele, né, que ele teve com a gente num episódio que nós tivemos. Em 90, nós chegamos na final três anos seguidos. Do brasileiro. Né? Nós perdemos em 89 para o Vasco
Depois nós chegamos com o Corinthians em 90, perdemos também. E aí na final contra o Corinthians, a gente queria que o Tele mexesse no time. E estava jogando uma dupla de zaga muito jovem. A gente não queria preterir ninguém, mas a gente queria ganhar o título e no banco tinha ninguém menos que o Ricardo Rocha. Né? Ricardo Rocha. Então o grupo queria que o Ricardo Rocha jogasse, né? Pelo bem do clube, pelo sucesso daquele grupo. E a dupla de zaga era muito boa, era muito promissora, mas eram 2 jovens, que eram o Antônio Carlos e o Ivan. E aí nós fomos falar com o Tele. Aí fui eu. Eu estava sempre no meio das confusões, Fomos eu, o Raí e o Leonardo falar com o Tele. Falamos, professor, a gente queria que, né? Não sabia nem como falar para ele. Como é que começava a conversa, né? E nós dissemos para ele, cara, que a gente queria que ele colocasse o Ricardo, que seria melhor para nós. Aí ele falou, olha, eu só não vou mandar vocês 3 embora hoje, substituir, porque eu não sou louco e não teria peça de reposição à altura. Caramba. Porque aqui quem manda sou eu sou pago para pensar e tal, e falamos, tá bom, colocamos o rabo no meu caçamba igual o cachorro sem dono, voltamos. E aconteceu que a gente perdeu o título, né? Acabamos perdendo o jogo. Aquele gol do Tupanzinho. E foi o gol do Tupanzinho, um pouco de falha da zaga, né? E tal. Aconteceu que naquele ano, no ano seguinte, terminou o Brasileiro e já começou o Brasileiro em janeiro. Coisas do futebol brasileiro, né? Mudou o calendário. O calendário mudou nas férias. E aí avisaram, falaram, não vai ter regional. Não é o Paulistão, vai começar o Brasileiro de novo. É assim mesmo. Começou o Brasileiro, o time embalou, teve um dado importante que foi a chegada do Miller, que aquilo mudou o ambiente, né? A volta dele. Exato. Da Itália. Foi como aconteceu com o Kaká agora, o astral mudou, a confiança do grupo. E nós fomos indo, chegamos na final do campeonato outra vez. Felipe. E na primeira partida da final, não sei se você lembra, Marcão, o Elivelto quebrou o pé. Fraturou um dos metatarsos, né? Isso, ele quebrou um dedinho. Tá bom, fomos para Bragança, sem saber qual era o time que ia entrar. Eu estava nesse jogo. Aí eu estava no meu quarto, no domingo, após o almoço, bate na porta lá, o Quimelo ligou, falou, não lembro quem era a pessoa, me ligou e falou, o Tele pediu para você ir no quarto dele. Falei, caramba, essa hora, falta ele falar que eu não vou jogar, né? Cair pro jogo, cair pro final. Cheguei no quarto do Tele, tava o Raí, o Leonardo, o Ronaldão e o Ricardo Rocha. Aí ele falou, olha... em Atibaia, né? Ele falou, Vila Regina não, era o... Parque Hotel Atibaia. Vila Regina era em Campos do Jordão. Aí o Tele disse, olha, eu queria... Ele falou, há 6 meses atrás, eu não tive a humildade de ouvi-los. E por culpa minha, acho que nós perdemos o título. E hoje eu tenho uma dúvida e eu queria que vocês me ajudassem a resolver esse problema. Então eu não sei se eu entro com o Flávio no meio campo, ou se eu entro com o Zé Teodoro, né, que estava no banco, entro o Zé Teodoro na lateral direita, tiro o Cafu da lateral e jogo ele para a ponta esquerda. Quarto homem no meio. Exato. E aí nós preferimos que ele colocasse o Zé Teodoro pela experiência na lateral, né, era um cara experiente de chegada. E o resultado? E aí ganhamos, mas assim, não pelo resultado, mas pela humildade, pela atitude que o Tele teve, né, que foi muito bacana. Então, o Tele eu tenho algumas aí, 3, 4 passagens interessantes e essa foi uma delas. Marcante e para a história, né? Do clube. Legal isso, Pô, né? Sensacional, cara. São histórias que a gente vem reavivar na memória também, é bacana. É muito louco. A gente, assim, a gente é fã de esporte, assisto futebol, assim, ouvir essas histórias de perto, dos bastidores, assim, é sensacional. Com o Tele também, eu morava na concentração, quando ele chegou no São Paulo, Marcão, ele obrigou que eu voltasse a morar no CT. Ele fez isso com todo mundo morando lá. Eu não era um cara de zoeira, eu era um cara muito tranquilo, né?
E aí ele me colocou para morar lá, eu resisti até que pude, mas depois não deu para bater de frente com ele. Ou vem, né? Ou vem, eu fui. Um dia, cara, tô lá no meu quarto, aí eu tinha uma parafernália, caixa de som, contrabaixo, violão, teclado, eu falei, ó, então tem que montar o meu quarto do jeito que eu quero. E montaram, levei toda a minha parafernália, tocava baixo, contrabaixo à noite, Ai, que legal. dava estilingada, deixava os caras malucos. Aí o Tele um dia bateu no meu quarto, eu falei, cara, ele vai mandar eu parar de tocar. Ele falou, vamos descer lá, pega o violão e vamos descer pro refeitório. Caramba. Desse dia depois, Marcão, quase sempre eu tinha que Vai com o violão. tocar Roberta Miranda para ele. Adorava Roberta Miranda. Que legal, são histórias deliciosas, né? Do mundo do futebol, que muitas vezes as pessoas não sabem e a gente consegue proporcionar isso aqui. Ô Bernardo, vamos trazer a conversa para a atualidade, que a gente precisaria de... E eu já vou te convidar para outros programas, a gente trazer todas essas histórias e tal. Mas eu queria saber de hoje, o que o Bernardo está fazendo hoje? Marcão, hoje eu atuo no futebol, depois que eu parei, fazem 18 anos já, comecei como empresário. A princípio eu tinha a ideia de ser treinador até, acabei fazendo um contrato com o Corinthians, que depois eu tive que rescindir para ser um treinador ali do clube. E depois me veio a ideia de ser empresário. Comecei a empresariar atletas que eram meu ex-companheiros. Que é aqueles que você tem mais proximidade, Exato. as pessoas confiam. Praticamente o time inteiro do Corinthians veio trabalhar comigo, porque eles me conheciam a minha forma de ser, etc. E Corinthians, que ano você jogou? Isso foi, no Corinthians eu joguei em 95, 96. E 97... Em 97 fui para o Atlético Paranaense. Foi lá que você encerrou a carreira? Foi lá que eu encerrei. E aí, nesses 18 anos, Marcão, como agente, eu mudei o formato, a forma de trabalhar várias vezes. Até 10 anos atrás, que eu decidi não fazer esse trabalho do agente convencional, de empresariar, passei a trabalhar com alguns clubes europeus. Como representante deles? Como representante, Eu fui para a Europa, teve um ano que eu fui para a Europa resgatar os contatos que eu tinha. E aí comecei a trabalhar com um cara que é uma lenda na Itália, que chama-se Pantaleo Corvino. Hoje ele está no Bolonha, ele assinou um contrato no Bolonha agora esse ano. Ele ficou por 7 anos na Fiorentina, ele resgatou a Fiorentina quase do falimento, né? Então eu trabalhei para o Udinese 1 ano, trabalhei para o Bayern de Munique 1 ano, trabalhei para o Werder Bremen 2 anos, trabalho para o Basel, que é um time suíço, há 8 anos. 8 anos já? Trabalhei para a Fiorentina 7 anos e meio. Hoje trabalho para o Torino e para o Sassuolo aqui no Brasil. Poxa, são clubes respeitados na Europa. E é legal ter um ex-atleta com essa visão, né? Com essa postura, com esse conhecimento, para estar nesse meio, transitando nesse meio, porque o futebol brasileiro está carente de bons profissionais, né? É um cara que entende os dois lados, né? Exatamente. E hoje eu aprendi, mas quando você trabalha com clubes europeus, você entender a maneira como eles enxergam o futebol, né? Então eu tenho tido a felicidade de, nesses 14 anos que eu tenho feito transferências internacionais, nenhum desses jogadores que eu levei voltou ou não teve sucesso na Europa, né? Então, graças a Deus, principalmente na Itália, eu tenho um nome muito respeitado, tenho muitos amigos, eu falo com todos os clubes, muitos dos clubes me consultam, mesmo aqueles para os quais eu não trabalho para eles, né? Então isso para mim é um motivo de orgulho hoje. Legal, Bernardo, o tempo nosso é curto, é uma pena, a gente tinha... Já estou te fazendo um convite aqui antecipado para voltar a bater um papo e essas histórias a gente retomar, né? É que a gente tem o tempo curto mesmo. Quero te agradecer por ter vindo, obrigado mesmo, foi um prazerzão te rever e rever recontar essas histórias e conhecer outras, viu? Cara, obrigado mesmo. Quero te agradecer. Mais um brinde aqui nessa saída de programa. Obrigado mesmo. Agradeço. Ivan, para fechar o programa, contatos? Contatos pode ser ivansader.com.br o site, ou no Facebook, redes sociais, é tudo /Ivan Sader. Não tem como me esconder ali, não. Legal, e me lembraram do negócio aqui, eu não posso esquecer jamais. O programa tem o presente para entregar para os nossos convidados, então eu vou pedir
Marcão, pro justo Filipão. comigo, você estava Não, esquecendo não do posso presente. esquecer de jeito nenhum. Nosso parceiro, Mr. Beer. Obrigado. Dá uma muito singela obrigado. lembrança. Obrigado, Marcão. Toda a qualidade, Ivan. Então vamos lá, agora sim, agora Ivan, encerra o programa de hoje. A gente tem encontro marcado aí na próxima semana. Tô esperando você. Tchau. 3 crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave que era uma lágrima. E se esqueceram de avisar pra todo mundo, ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou, e o limpo se sujou, e no terceiro dia ninguém ressuscitou.